Desejando uma boa noite a todos e todas que estão acompanhando os trabalhos do ciclo de debates preparatórios para o 19º Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF, a Filosofia e as Humanidades. Gostaria de iniciar desejando uma boa noite a todas e todos os que estão acompanhando os trabalhos do ciclo de debates preparatório para o 19º Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF, a Filosofia e as Humanidades, Diagnóstico e Perspectivas. A mesa de hoje, sobre filosofia e ensino, será composta pela professora Thais Silva Pereira, do Cefet do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Filosofia e Ensino, do Cefet do Rio de Janeiro, e pelos professores Ivanildo Kotesk, da Universidade Federal do Ceará, e atual coordenador adjunto de mestrados profissionais da CAPES, e também pelo professor Christian Lindberg, da Universidade Federal do Sergipe, e também coordenador atual da ANPOF Ensino Médio. A mediação será feita por mim, Edmilson, da UFPR, e também aqui representando a diretoria da ANPOF. Antes de apresentar os membros, os membros que vão compor a mesa, eu gostaria brevemente de ler uma carta que foi endereçada ao presidente da ANPOF, Adriano Corrêa, por conta desse evento, pelo professor Luca Scarantino, que é o presidente da Federação Internacional das Sociedades de Pós-Graduação. Diz o professor Luca: é um privilégio para mim compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a possível mudança nas perspectivas educacionais recentemente apresentada pelas autoridades brasileiras. Recebemos informações inquietantes sobre uma diminuição contínua da presença da filosofia e das ciências humanas no sistema educacional de seu grande país. Ao mesmo tempo em que esperamos que essa mudança seja apenas temporária, a FISP, que é a Federação Internacional de Sociedades de Pós-Graduação em Filosofia, está apoiando o esforço das comunidades acadêmicas brasileiras para enfrentar uma tendência potencialmente tão devastadora. Há de se concordar que um adequado equilíbrio disciplinar deve ser uma meta de todos os sistemas educacionais. No entanto, existem boas e oportunas razões pelas quais a filosofia e as humanidades, em geral, devem não apenas ser preservadas durante todo o processo de aprendizagem, mas também ser consideradas como disciplinas centrais de qualquer sistema de instrução que reconheça a importância de entender a natureza multifacetada de todas as coisas humanas. Elas proporcionam habilidades educacionais fundamentais, incluindo a capacidade de análise crítica, o talento para perceber a complexidade social e cultural de qualquer empreendimento humano e a flexibilidade intelectual que desempenha um papel tão importante em um mundo cada vez mais diversificado. Essas capacidades não devem ser um recurso exclusivo de grupos intelectuais e de elite. Pelo contrário, elas deveriam ser consideradas como um direito comum de todos os jovens cidadãos do mundo, independentemente de origem social, nacionalidade, classe, gênero ou religião. Enquanto ingredientes essenciais para uma vida pessoal e profissional bem-sucedida, tais capacidades deveriam ser concebidas como componentes cruciais da educação contemporânea. É por isso que gostaríamos de expressar a crescente preocupação das comunidades acadêmicas e de estudiosos do mundo com o perigo de debilitação do papel crucial que a filosofia e as humanidades desempenham na educação de nossas crianças.
Há uma razão pela qual as humanidades, e a filosofia em particular, têm sido um componente constante de todos os sistemas educacionais ao longo da história da cultura ocidental e para além dela. A redução de sua capacidade de oferecer uma educação sólida a todos os jovens, do ensino médio à universidade, não melhora a capacidade de nossas crianças de alcançar uma vida boa e exitosa. Não as ajuda a florescer, nem as leva a um caminho de triunfo e sucesso. Pelo contrário, prejudica a capacidade delas para competir em escala global, enfraquece sua capacidade de se ajustar a um mundo em mudança e ameaça seriamente suas chances de melhorar seu status social e econômico. Estamos cientes de que as escolhas e políticas educacionais pertencem às autoridades nacionais e ao povo do Brasil. No entanto, como cidadãos de um mundo comum, a educação das gerações mais jovens é uma questão de interesse universal. É também por isso que preocupações semelhantes foram manifestadas por outros colegas no mundo ibero-americano e fora dele. Como presidente da maior entidade de filosofia acadêmica do Brasil, você pode desejar compartilhar essas reflexões com nossos colegas no Brasil e respeitosamente levá-las à consideração das autoridades e da sociedade brasileiras. Saudações cordiais, Luca Scarantino. Bom, na sequência eu vou apresentar rapidamente os membros desta banca, né? E eu começo pela professora Thais Silva Pereira. A professora Thais possui graduação em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez também mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professora do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucol da Fonseca, que é o Cefet do Rio de Janeiro, desde 2010, no ensino médio, integrado e pós-graduação, que é o mestrado profissional em filosofia e ensino, atuando nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética, filosofia política, ensino de filosofia e produção de material didático para o ensino de filosofia. O outro membro da nossa banca, da nossa mesa de hoje, é o professor Evanildo Koteski, da Universidade Federal do Ceará e atualmente coordenador adjunto de mestrados profissionais da CAPES. O professor Evanildo possui graduação em filosofia pela Universidade do Sagrado Coração, mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e doutorado em filosofia pela mesma universidade. É professor associado 4 da Universidade Federal do Ceará e professor do curso de mestrado e doutorado em filosofia da Universidade Federal do Ceará e do mestrado profissional em filosofia, Prof. Filo. Lembro aqui que foi coordenador do núcleo do Prof. Filo da Universidade Federal do Ceará no início das atividades do Prof. E é também, como já disse antes, coordenador adjunto de programas profissionais da área de filosofia da CAPES. O terceiro membro da nossa mesa é o professor Christian Lindberg, da Universidade Federal de Sergipe, Ampof Ensino Médio. Né? O professor Christian possui graduação em filosofia e mestrado em educação pela Universidade Federal de Sergipe, doutor em educação com ênfase em filosofia e história da educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Realizou estágio de pós-doutoramento em educação também na Unicamp. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Sergipe, integrante do núcleo do Prof. Filo da Universidade Federal de Pernambuco e coordena o projeto institucional do Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Sergipe e é o atual coordenador, já tinha dito antes, da Ampof Ensino Médio. Antes de passar a palavra para os membros desta mesa, gostaria de dizer que para mim é um privilégio poder mediar essa mesa com pessoas com as quais eu tenho o maior apreço e respeito pelo trabalho deles, e gostaria ainda de acrescentar que, apesar da tristeza que me provoca o modo como o ensino em geral e o ensino da filosofia em particular vem sendo tratado nesse país, especialmente nos últimos anos, eu fico muito contente e revigorado ao ver colegas engajados e dispostos a debater a filosofia e seus percalços, tendo em vista o seu caráter formador, mostrando desse modo que aquela chama que, segundo Nietzsche, foi acesa por Platão, não se apagou em nós. E com isso eu passo a palavra para a professora Thais, que
começa então nesse momento a sua apresentação. Professora, fique à vontade, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Edmilson. Obrigada, Christian, Evanildo. É um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar sobre ensino de filosofia, apesar de toda a nossa situação, né, como já foi falado pelo Luca, pelo professor Edmilson. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui presente, né, ainda que virtualmente, conversando. Agradeço a organização do evento, pela sensibilidade ao tema que organizou. E eu queria falar um pouco, na verdade, a partir da prática que a gente tem lá do PPFEM, né, do Mestrado Profissional de Filosofia e Ensino. E eu vou me dedicar aqui a falar um pouco sobre o produto educacional como objeto de pesquisa. Eu acho que, embora seja um recorte mais específico, a ideia aqui é pensar essa problemática no interior das questões que já foram colocadas, né, pela carta, a importância da filosofia para a formação, não só nos espaços escolares, mas também em outros espaços formativos. Acho que a gente tem que pensar também a filosofia para além da escola, embora ela seja fundamental, né, mas pensar diferentes espaços de divulgação da filosofia. Ainda mais nesse contexto em que a gente vive, né, da queda da obrigatoriedade, da filosofia no ensino médio. Acho que é um bom momento para a gente pensar em ocupar mais os diversos espaços para além da escola. Né? Então, a minha fala é um pouco sobre o produto educacional e a pesquisa e quais seriam esses desafios para o ensino de filosofia, pensando no ensino de filosofia aqui dentro do âmbito da pesquisa. Se puder passar, por favor, agradeço. A minha fala, ela vai focar em 3 momentos, né? E aqui é só um início mesmo, são elementos para discussão, né? Pensando aqui na nossa situação, mas também pensando nas possibilidades que a gente tem diante da produção educacional em filosofia. Então, o primeiro momento que eu vou falar brevemente do produto educacional no contexto da produção técnica e tecnológica. Um segundo momento eu vou falar do produto educacional no ensino de filosofia especificamente, e depois só apontar, né, quais seriam esses desafios para a nossa pesquisa em produtos educacionais na área. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu falo, assim, muito rapidamente de uma discussão que ela já tem algum tempo, já tem alguma caminhada, né, nos GTs de produção técnica da CAPES, também dentro das discussões do Fórum dos Mestrados Profissionais, que é justamente o lugar da produção técnica e tecnológica na pesquisa. Né? Ela é pensada num contexto de interlocução com os demais setores da sociedade e ela é associada, né, mais diretamente ao que se chama, de forma bem genérica, de pesquisa aplicada. Né? Uma das características da produção técnica e tecnológica é poder ser pensada, não necessariamente, mas poder ser pensada a partir de um viés mais tecnicista, né? Ou seja, né, um objeto de aplicação para um problema pontual. A ideia aqui é pensar a produção técnica e tecnológica para além desse olhar mais tecnicista, mais instrumental, né? E pensá-lo de forma ampla para que a gente possa, inclusive, pensar a nossa prática na educação básica e pensar o produto educacional como contexto dentro de uma pesquisa a partir da educação básica. Né? Eu trabalho na pós-graduação, mas também no ensino médio, né? Então, esse olhar do ensino médio, a gente vê que é importante pensar a nossa prática, e essa prática ela passa também pelos produtos e recursos que a gente utiliza em sala de aula ou em outros espaços da escola. Tá? Quando eu estou falando aqui de produção técnica, eu também estou falando de recursos, produtos e processos. Né? Não necessariamente um artefato acabado, né? Mas processos que podem ser demandados por uma realidade específica. No contexto da educação básica, isso é muito importante, né? Porque a gente é um país muito grande, com diversas realidades, e muitas vezes, né, a gente tem demandas muito específicas que vão além dos materiais que a gente tem.
Então, no âmbito da educação básica, né, a gente está falando aqui de atividades docentes, diferentes atividades docentes, que não necessariamente são vinculadas apenas ao ensino, mas também à pesquisa e extensão. Esse tripé ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, é muito presente nos institutos federais, no Cefetes, no Pedro II, e, em geral, o que a gente nota é que, muitas vezes, o produto educacional, ele nasce, por exemplo, de projetos de extensão, mais até do que projetos de pesquisa. Então, muitas vezes, o produto educacional, ele nasce de uma prática que ela precisa ser repensada depois. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, mas essa relação entre prática e pesquisa, ela está sempre presente, às vezes até em tensão, dentro da nossa própria prática docente. Um outro ponto importante dentro desse momento é pensar o lugar do produto educacional como produção técnica, na medida que ela é uma interlocução entre autores e público. Não estou pensando aqui apenas em professores e alunos, mas também professores e professores, professoras e professores, né, em espaços formativos em que a filosofia é divulgada, em que a prática da filosofia é divulgada. Então, o produto educacional, ele faz essa ponte, pensando aí em diversos contextos de ensino-aprendizagem e diferentes espaços formativos. Um outro ponto também importante é que o produto educacional, dentro da produção técnica e tecnológica, ela permite diversas aplicações e usos. Uma característica importante dos produtos educacionais que são desenvolvidos, por exemplo, no âmbito do PPFEM, o PPFEM lá no Cefet, ele funciona, o trabalho final, né, o mestrando, ele precisa apresentar um produto educacional e a parte de fundamentação desse produto. Né? Então, são dois momentos diferentes de pesquisa em que os mestrandos apresentam a dissertação, uma fundamentação teórica de uma intervenção, de uma ação no local onde ele está inserido. Essa atuação, esse produto que é gerado pelas pesquisas, ele é aberto no sentido de permitir também um diálogo com outros professores, com outros docentes. Né? Então, a gente tem aqui não a possibilidade, ele tem a possibilidade de ser apropriado de diversas formas, né, dependendo do público, e também possibilita uma replicabilidade, né, de uma ação que às vezes é contextual, mas que pode ser pensada em outros contextos. Pode passar para mim, por favor. E aqui, dentro dessa discussão mais geral sobre o produto educacional no interior dessa produção técnica e tecnológica, a gente tem a questão, né, a gente pensa como é que o ensino de filosofia pode se inserir nisso, ou seja, como é que a gente pode pensar o produto educacional dentro de uma perspectiva do ensino de filosofia. E aí a gente tem, primeiro, algumas considerações a respeito do contexto dessas discussões, né, na nossa área. A primeira delas é que a gente ainda não dispõe de muitas pesquisas sobre produto educacional. Né? Por um lado, a gente tem, né, o mestrado profissional, ele é recente na filosofia, se comparado, né, aos mestrados de ensino em outras áreas, por exemplo, como ensino de ciências, ensino de matemática, ensino de física, né, que tem uma trajetória maior e que, inclusive, né, pode nos ajudar a pensar esse produto educacional. Mas ainda dentro da nossa área, a gente ainda não dispõe de muitas pesquisas, embora, né, isso que é interessante, na última década, né, principalmente com a obrigatoriedade da filosofia, né, com o fomento de novas pesquisas na área, mas especialmente da prática docente que vai à academia, por exemplo, como na Ampof Ensino Médio, né, a gente tem bastante material para pensar isso. Né? Então, é uma coisa ainda que ainda é recente, mas que tem ainda muita potencialidade. Um outro ponto importante dentro desse contexto é que as discussões sobre o produto educacional acabam se centralizando mais nos livros didáticos, né? Especialmente com o aprofundamento, o advento e a consolidação do PNLD, pelo menos até o PNLD que a gente conhece agora, até
a última edição de 2018, em que ainda era pensada em termos de componentes disciplinares, né? Então, muitas das discussões acabam incidindo no livro didático ou a partir do livro didático, né? Seja quanto à sua distribuição, quanto à forma de currículo, né? E quanto a formas de organização. A ideia do produto educacional é que ela vá além dos livros didáticos, né? As produções desses professores, muitas vezes, elas são concomitantes à utilização do livro didático. Então, também é pensar o produto educacional de forma ampla a partir dessa prática dos professores em seus locais de atuação. Bom, para além do contexto dessas discussões, a gente ainda tem alguns pontos interessantes para a gente pensar o produto educacional de filosofia como uma pesquisa filosófica. Uma das questões que apareceram, né, que surgiram em discussões sobre o surgimento a criação de mestrados profissionais, não só na área da filosofia, mas também na área do ensino, né, que foi a área que primeiramente adotou os mestrados profissionais, era justamente a pergunta se os mestrados profissionais, na verdade, não seriam apenas mais uma forma, seria uma forma de pesquisa já realizada no âmbito acadêmico, nos programas de educação. A ideia aqui é pensar o produto educacional e filosofia a partir da pesquisa filosófica. Então, eu estou assumindo assim, não, o mestrado profissional, sim, ele é novo na nossa área, mas ele pode ter uma identidade, né? E a gente pode começar, a gente já começou a construir essa identidade, né? Seja com as atividades do Prof, seja as atividades do PPFEM, a gente tem construído essa identidade, a gente pode, a partir dessa construção, que já tem uma pequena caminhada, mas ainda uma caminhada importante, pensar elementos para a construção dessa identidade. Então, um primeiro ponto que eu queria levantar é que os diversos modos de produção técnica acompanham diferentes modos de se ensinar e aprender filosofia. Isso é muito importante. E eu acho que a gente pode tomar como referência até a diversidade e a pluralidade de trabalhos, não só na área acadêmica, né? Se a gente pensa a amplitude que a Ampof tem, né? Mas também dentro da área do ensino de filosofia, dos próprios livros didáticos, né? Dos 8 livros didáticos que foram aprovados no PNLD de 2018, eles tinham características, trajetórias, filosofias de fundo muito diferentes, né? Então, pensar a produção educacional é também pensar que filosofia é essa se ensina na escola. E aí, algo que é super importante, né, e que talvez no âmbito acadêmico tenha menos força, mas que para a gente é fundamental, é a importância dos relatos de experiência. Os relatos de experiência, né, é uma tentativa de fazer essa ponte, né, entre essa fundamentação filosófica do que é o ensino de filosofia, quais são os pressupostos metodológicos que a gente assume quando está em sala de aula, e o produto como expressão dessa reflexão. Então, uma das questões que a gente pode já levantar é a necessidade de espaços para que esses relatos de experiência, que relato de experiência não é apenas contar o que aconteceu com a aplicação de um produto, de um recurso, né, seja ele digital, seja uma sequência didática, seja um jogo, né, mas pensar o que fomenta essa produção, né? Se ela é coletiva, se ela é individual e por aí vai. Então, espaços para relatos de experiência, como a gente já tem na Ampof Ensino Médio, são ótimos, mas pensar também formas de registro, outras formas de registro desses relatos de experiência. Um segundo ponto que eu gostaria também de levantar seria a ideia de que pensar o produto educacional a partir de uma pesquisa filosófica possibilita problematizar o lugar dessa atividade filosófica no processo de ensino-aprendizagem, né, na medida em que a gente aborda caminhos alternativos para a prática docente. Eu falei lá um pouquinho um pouquinho antes, que a gente, muitas vezes, o professor, ele faz uma prática, né, ela dá certo, e aí ele pensa sobre ela, né? O trabalho do professor, da professora é muito artesanal nesse sentido, né? Então, o produto educacional, muitas vezes, ele nasce
né, de um momento específico, de uma prática, de uma demanda, né, e a reflexão sobre esse produto, muitas vezes vem depois da aplicação dele, né, então, assim, por que que esse modo de atuar deu certo, né, quais foram de que forma isso foi proveitoso. Então, na medida em que eu repenso esse material, eu estou problematizando o lugar da própria atividade filosófica. Como é que esse material ele pode, de alguma maneira, expressar, né, essa atividade filosófica? Bom, um outro ponto também importante é que o produto educacional não é apenas a elaboração de um recurso ou artefato, né, como eu falei mais anteriormente, mas é inseparável dessa fundamentação filosófico-metodológica para sua concretização. Então, a pesquisa nos mestrados profissionais, elas são indissociáveis dessa relação entre uma reflexão filosófica rigorosa, aprofundada, sobre aquilo que a gente faz na prática, né? E, por fim, o produto educacional ele vai ter esse caráter aberto e, no caso da filosofia, tem esse caráter também multiplicador, né? Então, aquele material que foi utilizado em determinado lugar, se for visualizado por outros pares, né, ele pode, então, ter um efeito multiplicador, né? Ele pode ser utilizado em outros contextos, e na medida que é utilizado em outros contextos, ele também é readaptado. Então, o produto educacional ele não é fechado nesse sentido, né? Mas ele está sempre aberto a possibilidades de interação. Pode passar, por favor? Bom, e aí eu vou ao terceiro e último ponto, né? Então, pensando a produção técnica de forma ampla, né, como sim uma intervenção, uma ação num contexto dado, num contexto em que demanda certas especificidades, que pode ser variado e que no ensino de filosofia assume, né, uma pretensão do que é esse ensino de filosofia, né, daí demandar não apenas a produção, a elaboração do produto, mas também, né, pensar sobre esse produto. A gente tem aí, acho que, possibilidades interessantes para pensar pesquisa na área, né, apesar de todo o contexto em que a gente vive. O primeiro desafio, talvez, né, seja criar essa identidade dos mestrados profissionais, né, em relação aos mestrados, após, né, a modalidade acadêmica. Então, em que medida nós podemos dizer que temos um objeto de estudo? Talvez, né, uma das questões interessantes seja a partir desses produtos educacionais. E isso porque qualquer professor faz produto educacional, né? Na medida em que ele planeja, na medida em que ele utiliza certos recursos e não outros, ele está elaborando processos, ele está elaborando recursos, né, que podem ali conversar com o livro didático ou que podem complementar o livro didático diante de uma necessidade na prática. Então, pensar os mestrados profissionais a partir dos produtos educacionais na área pode ser interessante para que a gente possa ter uma caracterização, talvez, dos mestrados profissionais. E também, os produtos educacionais, eles podem contribuir para o fomento à divulgação da filosofia. E, claro, assim, a divulgação da filosofia ela não é só feita pelos mestrados profissionais, né? Ao contrário, né? Ela é feita já há muito tempo pelos programas acadêmicos. Mas eu acho que a gente pode pensar essa divulgação da filosofia tendo em mente a reflexão sobre o impacto, né, nesses diversos âmbitos e contextos da sociedade, seja na formação de professores, seja em outros espaços formativos de debate, seja em projetos de extensão, seja numa abordagem interdisciplinar, pensando o público-alvo, o sentido desse produto e o lugar desse produto, como ele ocupa, né, o que nós queremos com ele. Então, acho que pode ser, ter uma potencialidade interessante para a gente pensar isso.
Um outro ponto também, né, que é um desafio para a nossa área é, bom, os professores vêm elaborando produtos educacionais, vêm se debruçando sobre eles, né, vêm refletindo sobre eles, mas a gente ainda tem uma dificuldade de estabelecer canais de visibilidade desses produtos educacionais em filosofia, né, tendo em vista tanto a ampliação da divulgação dos saberes, né, e também do alcance desse público. A gente tem o repositório nacional do EduCaps, mas a gente precisa talvez se debruçar sobre repositórios de filosofia, em que possa haver troca entre professores de diversos lugares, né? Pensando aí os produtos como possibilidade de reflexão de uma prática, né? Não como muleta, mas assim, reflexão sobre o que esse produto pode gerar e o que esse produto ele pode ativar nessa relação de ensino-aprendizagem. Então, talvez criar esses canais de visibilidade dos produtos, né, seja interessante para a gente pensar, inclusive, na consolidação dos nossos mestrados profissionais. E, por fim, né, acho que a gente não pode falar da pesquisa em produção educacional, em filosofia, e sobre ensino de filosofia, sem falar da necessidade de se consolidar uma área de pesquisa específica para o ensino de filosofia, né? É claro que a gente tem uma trajetória, a gente teve uma década aí de políticas públicas favoráveis, com o PIBID, com a residência pedagógica, né? Antes disso, a gente tinha o próprio GT Filosofar, Ensinar a Filosofar, que já se debruçava sobre isso, né? Mas eu acho que a gente está mais do que no momento da gente pensar um local, né? A gente pensar junto uma área específica para ensino de filosofia, não vinculada à educação, mas vinculada ao próprio ensino de à própria área de filosofia, né? Eu acho que também pode ser interessante a gente pensar isso para frente, e eu acho que esses 3 pontos, eles estão ligados e podem promover aí novos espaços de discussão. Pode passar, por favor? Bom, eu termino aqui a minha apresentação, agradecendo, e, de fato, essa apresentação, a ideia dela foi mais pontuar esses desafios a partir da relação prática, docente, pesquisa, no ensino médio especificamente, que é o meu caso, mas eu acho que ele levanta questões interessantes para a gente pensar a própria pesquisa em ensino de filosofia. Eu agradeço mais uma vez e fico aqui à disposição depois para a gente conversar. Obrigada. Obrigado, Thaís. Lembro que nós vamos fazer o debate no final das exposições, então, se alguém tiver alguma questão, pode apresentar pelo chat, que vai ser repassado depois para os expositores. Nosso próximo expositor é o professor Ivanildo Koteski. Já falamos, já fiz a apresentação dele. Eu passo, então, nesse momento, a palavra para o professor Ivanildo. Por favor, professor, fique à vontade. Boa noite, colegas, boa noite, Thaís, Edmilson, Christian, todos e todas que estão aí nos vendo pelo YouTube. Eu agradeço o convite da diretoria da Ampof para esse debate importantíssimo e que muito pelo PIB de Filosofia, depois com o Prof. Filo, principalmente no projeto de pesquisa Práticas de Ensino de Filosofia no Brasil, e tem uma disciplina opcional, História do Ensino de Filosofia no Brasil, e também a disciplina obrigatória, Filosofia do Ensino de Filosofia. Eu até pensei, por também atualmente estar na área de filosofia na CAPES, apresentar um pouco, talvez umas questões mais técnicas, como é que está os dados, né, atuais dos trabalhos, né, tanto do Prof. Filo como do Cefet, mas esses dados ainda não estão consolidados, vocês sabem, o Sucupira ainda está aberto, o meio termo que tivemos, não tivemos tanto acesso a esses dados, então, assim, é algo que a gente tem que fazer, né,
mas seria interessante para ver a nossa situação atual e fazer uma reflexão, partilhar, né, com os colegas, para a gente ver o futuro também do ensino de filosofia, a partir já de dados consolidados, mas, assim, vai ficar para uma próxima oportunidade, possivelmente a partir do ano que vem, né, com a consolidação desses dados, com o final do quadriênio, a gente vai ter condições de fazer esse trabalho. Então, como eu falei, eu vou apresentar um pouco a minha experiência, né, aquilo que eu tenho pensado a respeito do ensino de filosofia, e aí eu começo assim dizendo que desde o início a gente percebe que existe assim dois grandes grupos de pesquisadores e pesquisadoras envolvidos com a temática do ensino de filosofia aqui no Brasil. Você tem um primeiro grupo mais antigo, consolidado, que são já professores que fizeram o doutorado, o doutoramento em ensino de filosofia, e que talvez alguns não encontrando espaço nos programas acadêmicos, acabaram indo para faculdade de educação, né? Aí você tem os grandes nomes que são referências, né, para o ensino de filosofia, já como Silvio Galo, Lídia Maria Rodrigo, Walter Conrad e tantos outros, né? Ainda bem que nos últimos anos, alguns desses professores, que seria desse grupo, né, antigo, também contribuindo com o Prof. Filo, talvez com o Cefet também. Imagina que o Christian, né, que também fez o seu doutorado na Faculdade de Educação e hoje contribui com o ensino de filosofia no Prof. Filo, né, mas que infelizmente ainda não tem espaço em programas acadêmicos de filosofia. Essa é uma discussão que a gente tem que voltar, né? A área de filosofia tem que voltar a fazer essa discussão. E aí você tem um outro grupo, né, de professores, pesquisadores, que não fizeram doutorado em ensino de filosofia, mas que aí por exigências do trabalho, ou por gostar mesmo de ensino de filosofia, acabaram se envolvendo, por exemplo, com o PIBID, depois com o Prof. Filo, e, por exemplo, então esse é o meu caso, né? Então, um grupo que eu acho que está contribuindo, né? Mas, assim, um esforço, né, que vem somar, então, com esse primeiro grupo desses professores já consolidados, né, visando aí a contribuir para o ensino de filosofia no Brasil e também para a educação como um todo, né? Então, eu quis fazer essa introdução porque eu vejo um pouco essa a nossa situação, né, na área de filosofia. Bom, eu queria começar aqui essa reflexão com o o Serlet, né, o Leandro Serlet, que é um dos autores mais trabalhados, pelo menos no Prof. Filo, a gente tem visto isso com a disciplina Filosofia do Ensino e Filosofia, e aí o Serlet, ele diz que o professor de filosofia é também um filósofo, né? Isso não significa que ele tem que ensinar uma filosofia própria, mas que ele tem que ensinar a partir de uma posição filosófica sua ou que ele adote, né? E para isso ele passará a filosofar com os alunos, né? Então, para ele não se pode filosofar desde lugar nenhum. Na verdade, eu tenho dúvida um pouco em relação a essa afirmação dele, mas no caso aqui, para que eu pretendo apresentar, é conveniente, né? Então, o ensino de filosofia ele tem pressupostos, né? O professor não está solto, ele está numa situação histórica, contextualizada. A gente imagina as escolas, né, na qual, no caso, os professores se encontram, né, os contextos sociais que temos ali. E seria, então, a partir desses contextos, desses pressupostos, que deveria, então, acontecer o ensino de filosofia. E como esses pressupostos surgem, né? Através de perguntas filosóficas, né? E essas perguntas filosóficas, elas são várias, né? Mas, assim, elas, eu acho que giram em torno de uma pergunta primordial, né? Que o próprio Serlet coloca também. O que é a filosofia, né? O que é a filosofia? E são, portanto, uma definição da filosofia envolvida, né, com o ensino médio, ela não pode, então, prescindir desses pressupostos, né? A gente sabe que a filosofia em si, ela permanece incompreensível, né? Tem um neologismo aqui do Serlet, ela é inensinável, né? Só que essa pergunta tem que ser feita, né? O que é a filosofia? E os alunos perguntam isso, né? Para que serve a filosofia?
qual o sentido da filosofia, qual seria a utilidade da filosofia, né, em meio às outras ciências, disciplinas, né, aparentemente muito mais úteis para o ensino médio, né? E aí, então, eu colocaria essa questão, né, que é o que vai girar aqui a minha reflexão. Há um pressuposto, né, capaz de definir a própria filosofia, ou seja, teríamos aí um pressuposto essencial para a gente considerar no ensino de filosofia, em particular, né, no ensino de filosofia no nível médio. E aí eu estou pensando aqui, por exemplo, para quem assistiu o debate segunda-feira, estava lá o professor Nitamar, a professora Márcia, o Jorge, e aí falando a respeito da discussão que está tendo na CAPES agora, a respeito do Qualis, né, muitos de vocês estão acompanhando, e aí uma briga que nós estamos tendo a respeito da língua portuguesa, né? E o professor Itamar disse que a língua portuguesa ela é inegociável, né? Porque nessa avaliação das revistas, a nossa produção em língua portuguesa tem que ser valorizada, né? Então eu partiria daí, ou seja, o pressuposto nosso para o ensino de filosofia seria a própria língua portuguesa e o que isso significa, né? O nosso contexto cultural e o próprio Brasil. Ou seja, você não tem como ensinar filosofia no Brasil se não pressupor o próprio Brasil. E o Brasil, assim, é evidente para nós, né? De um lado, o Brasil das desigualdades extremas, das injustiças sociais, né? Nós sabemos, da pobreza, da falta de saneamento, da criminalidade, da corrupção, da hipocrisia, da falta de educação, né? E da falta de perspectiva para milhões de jovens, da destruição da natureza, ou seja, um Brasil violento, né? Um Brasil assim que muito nos constrange, né? Mas é a nossa realidade. Por outro lado, também nós temos aí o Brasil das festas populares, né? Do carnaval, do futebol, do samba, do forró, né? Dos cordéis, das novelas, das grandes cidades modernas, da religiosidade católica, afro-brasileira, evangélica, ou seja, o Brasil como um todo. Então, essa situação, né, que tem que ser levada em conta, porque como os jovens, né, eles vivem essa realidade, né, essas várias facetas do Brasil, né. E aí eu pensando aqui, por exemplo, se a gente for querer dar uma primeira definição desse Brasil como um todo, eu pensei aqui no Kierkegaard. Vocês conhecem ali, a gente conhece os 3 estádios do Kierkegaard, o estético e o ético religioso. Olhando assim o Brasil, eu diria assim que o Brasil ele é esteta religioso, né? É um Brasil que saltou e não tem presente ainda o estádio ético, né? Então, o Brasil das festas, da violência, Brasil, né, estético e religioso ao mesmo tempo, dada a nossa experiência atual do Brasil. Bom, filosofia, nós sabemos, então, ela não está numa torre de marfim, né? Ela tem que levar em conta essa história, né? E é assim como ela se define, por exemplo, filosofia alemã, filosofia francesa, filosofia medieval, filosofia grega, filosofia americana. Ou seja, a filosofia ela é universal, mas construída a partir de uma realidade particular, né? E, no caso da realidade brasileira, o que eu vou chamar aqui atenção para nós, porque é isso que a gente vivencia num contexto, principalmente de escola pública, de periferia do Brasil, das grandes cidades, mas em outros contextos também, é a questão da violência, né? A relação, então, do ensino de filosofia ou da filosofia com esse Brasil violento, né? Com esse Brasil violento. Então, esse seria o pressuposto que não significa necessariamente que o professor tem que trabalhar essa temática, não é isso, mas é algo que subjaz, é algo que está presente no ensino, na prática e, no meu caso, na reflexão sobre o ensino de filosofia. E aí, na verdade, eu até acabei de publicar um artigo sobre isso, saiu na revista Argumentos aqui do UFC, e a gente então identificou três tipos de violência, né? Eu vou só passar rapidamente, quer dizer, comentar rapidamente com vocês. Uma violência que a gente chamou de violência por uma suposta ignorância, né? Uma violência social, uma violência estatal e uma violência filosófica. Essa primeiro tipo de violência, essa violência praticada por uma suposta ignorância,
essa violência que a gente encontra desde o descobrimento do Brasil, né? Ignorando os, né, nos encontros, descobrimento, não, nos encontros de povos europeus com os que foram chamados de indígenas, né? Que foram considerados como ignorantes, né? Pelos europeus, e que, por isso, a partir disso, justificaria uma ação violenta contra eles. A violência também contra os negros africanos também, né, considerados negando, né, a sua autonomia. Então, essa violência, ela também está presente ainda hoje nas várias formas de racismo, né, machismo, homofobia, supremacia branca, superioridade cristã, ou seja, aquela violência que nega o outro porque considera o outro como ignorante, como sem valor, né? Eu acho, então, que é uma violência presente na história do Brasil desde o início, mas que continua até hoje, né? Um outro tipo de violência que a gente pensou é uma violência social, essa já praticada pela sociedade que fez também opção pela industrialização e por isso é levada, né, por esse capitalismo selvagem. Então, a sociedade de classes, de uma classe, né, desde o início também no Brasil, né, que impede, né, que os menos favorecidos tenham uma ascensão social, né. A violência também é praticada pelas indústrias, agronegócio, né, mineradoras ilegais, por exemplo, contra a nossa natureza, né? Uma violência também que se dá, uma violência social que se dá também, por outro lado, em classes abastadas, ou mesmo também na periferia, por jovens, né, que sentem um tédio, não tem espaço para divertir, as escolas também não conseguem suprir isso, né, e você tem as drogas, suicídios, etc. Ou seja, uma violência que a gente chamou de social, ela é muito presente, né, de forma geral, em nossas vidas, que a gente encontra, né, nas relações sociais, né, sempre injustas, né. Então, o ensino de filosofia contextualizado, a gente pensa que tem que levar isso em consideração. Uma outra violência, um outro tipo de violência, a gente chamou de violência estatal, e essa, então, é praticada pelo Estado, né. A gente não teve no Brasil estados totalitários, como fascismo, nazismo, mas tivemos, né, outros ismos, né, a ditadura militar, a era Vargas, por exemplo. Então, assim, o Estado, nós sabemos que tem o monopólio da violência, mas ele pratica a violência. Por outro lado, também, a gente pensa também como violência estatal, a violência que acontece, paradoxalmente, pela ausência do Estado, né, onde o Estado não está presente. Também você tem a violência, a criminalidade, o descontrole, né, milícias, são essa a realidade que nós temos hoje, né? Então, uma violência estatal praticada tanto pelo Estado, como também ocasionada pela ausência do Estado. O último tipo de violência, seria o quarto tipo, que a gente chamou de violência filosófica. Essa, então, nos diz claramente respeito às outras também, mas essa aqui porque ela fala, assim, conscientemente para nós, né? É uma nossa experiência, assim, imediata. Em primeiro momento, a gente pensou essa violência filosófica, ela que se opõe à filosofia, né? Então, se opõe à filosofia com conhecimento de causa, né? Por exemplo, quando você tem nas escolas, né, ou pelo Estado, uma opção por um ensino técnico, né, como a gente sabe, em detrimento da filosofia, ou até negando, né, a filosofia. Então, a gente vive com essa violência a todo momento, né? A filosofia já, na história do Brasil, ela existiu, deixou de existir, voltou a existir, pode deixar de existir e no futuro próximo novamente. Ela existe agora para os jovens, mas não para os adolescentes, não para as crianças. Ou seja, existe, então, uma violência filosófica, por ser praticada, né, contra a filosofia, de forma assim consciente mesmo, né, porque não considera a filosofia importante para a sociedade, né, e essa, então, a gente chamou, então, de violência filosófica. Em um segundo momento, há uma violência filosófica também praticada, mais endógena, pela própria filosofia. Parece que a filosofia no Brasil, ela nega a si mesma, né? Por exemplo, na colônia, nos 300 anos ali, né, a filosofia ela teve presente, mas ela, assim, ela era instrumentalizada, né?
era uma filosofia destinada ou para os jovens, né, que iria ser para o sacerdócio, ou para aqueles que iam estudar direito, medicina, em Portugal, na Europa, né? Então, assim, é um ensino de filosofia instrumentalizado. Depois, com a filosofia no Colégio Pedro II, ela, né, veio ali depois o Silvio Romero e fez ali propôs uma mudança no currículo, que era muito envolvido com a metafísica e tal, e para a filosofia tornou-se quase mais uma lógica, né, uma metodologia das ciências e tal. Então, assim, parece que, e hoje também, né, para que serve a filosofia? Quer dizer, para as redações, para ajudar nas redações, para ela ajudar na interdisciplinaridade com as ciências, tal. Então, parece assim que a filosofia no Brasil não tem um valor em si mesma, né? Ela é sempre instrumentalizada. Um pouco isso tem a ver com, talvez, o nosso jeito de ser brasileiro, né? O professor João Cruz Costa, que foi o primeiro grande professor ali da USP, né, nos anos 40, 50, né? Ele explorou isso, ele pesquisou, ele viu essa questão do pragmatismo lusitano do brasileiro, né? É como se o brasileiro não tivesse assim uma aptidão para reflexões abstratas, né? A gente então não teria como construir um sistema metafísico. O nosso caminho seria esse mais pragmático, ou seja, da filosofia como algo a ser instrumentalizado para em vista de algo, né? Então, assim, será que de fato é isso, né? Em relação, eu considero isso uma violência contra a própria filosofia. Então, é importante a gente ter consciência disso, para saber o tipo de filosofia que nós estamos ensinando nas escolas, né? Por exemplo, quando a gente, então, aceita que a filosofia seja simplesmente um apoio para a redação, é justo que se faça isso. Toda disciplina tem que fazer isso. Mas temos que ter consciência que essa não é a função primeira da filosofia, né? Ser um instrumento para que os alunos possam refletir melhor, ser mais críticos e fazer melhores redações, né? Então, acho que a gente tem que ter consciência disso. Em relação, então, à violência, então, a gente percebe que a filosofia no Brasil, ela sempre esteve envolvida, né, com essa situação, porque é o contexto do Brasil, né? Por exemplo, o padre Antônio Vieira, ele se viu ali diante de um dilema da escravidão dos índios e dos negros africanos. Ele lutou contra a escravidão dos índios, mas justificou a escravidão dos indígenas africanos, né? No século XIX, né? Então você tem ali a filosofia do Gonçalves de Magalhães, uma filosofia mais eclética, tal, que acabou ajudando o Império a se consolidar. Ela foi útil nesse sentido, mas assim, né? Acabou também justificando, né? Certa violência do Império, como nas guerras da época, tal. O Gonçalves de Magalhães, ele foi nomeado primeiro professor do Colégio Pedro II, mas ele só deu a aula inaugural, depois ele foi secretário, e aí os relatos dele sobre o Duque de Caxias, tal. Então, assim, uma filosofia, essa filosofia dele, né, serviu, de um lado, né, pacificou o Império, o ecletismo, mas, por outro lado, também justificou as arbitrariedades desse mesmo Império, né? O positivismo, por exemplo, ele foi útil, né? Ajudou na libertação da escravidão, né? Na proclamação da República, mas a gente sabe também o contexto, né, violento do positivismo, do ensino técnico, etc., né? E aí vem a revolta do Farias Brito, né? Retornando como professor ali no Colégio Pedro II, né? Propondo aí novamente o retorno à metafísica, né, contra esse positivismo dominante e tal. Ou seja, aí vem os cursos de filosofia, né, que foram criados no século XX, a partir da USP, que aí, de fato, a filosofia tornou-se mais profissional, né, abandonamos um pouco aquele diletantismo, né, dominante no século XIX. Então, essa opção pela história da filosofia, pela análise dos textos filosóficos que o método adotado pela USP proporcionou pela filosofia no Brasil. Não, isso, de fato, tem que ser louvado. Por outro lado, acabou também afastando um pouco da realidade, principalmente do ensino médio. Em certo momento, talvez tenha se tornado um tanto esotérica nessa filosofia. Eu lembro aqui, por exemplo, do ponto de vista histórico, o debate com o ISEB, no Rio de Janeiro, né, que tinha ali uma outra opção de filosofia, nos anos do governo Kubitschek,
colocando o Brasil, no caso, a ideologia do desenvolvimentismo, na pauta filosófica, né? Isso a briga ali com a USP, porque que acusava o ISEB de estar instrumentalizando a filosofia, ideologizando a filosofia, e com razão, mas, por outro lado, pelo menos o Brasil, né, estava como referência, né? Então, eu acho, assim, que a gente tem que tomar cuidado com isso também, quer dizer, então, essa questão da violência, a gente, de um lado, né, a gente combate, e do outro lado, a gente também acaba justificando o outro lado. Então, eu penso que no ensino de filosofia, isso tem que ser levado em consideração. É um pressuposto que nem sempre, como eu falei, ele tem que ser exatamente esclarecido, mas tem que ser levado em conta pelo professor de filosofia. Por quê? Porque a filosofia, ela tem, sim, um valor em si, mas, no caso do Brasil, ela tem que ser contextualizada, e o Serletti vai falar isso, né? Tem que ser contextualizada. A gente tem que pensar, de fato, na nossa democracia, na formação de espírito críticos e tal. Então, assim, de um lado, então, a filosofia, ela não tem como deixar de ser instrumentalizada, porque ela tem um valor, e é importante que a gente defenda esse valor na formação crítica, na defesa da democracia, né, contra a violência, contra as ideologias que estão aí violentas, tal. Por outro lado, também a gente tem que ressaltar o valor em si da filosofia, né, o valor em si da filosofia. Tomando cuidado, porque se a gente for considerar um pouco essa história da filosofia, ela foi instaurada, já é uma realidade no Brasil, mas, assim, como eu falei, no caso do ensino médio, a não filosofia, a negação da filosofia, ela é uma realidade, né? Eu diria na própria pesquisa filosófica também, né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem de criar sistemas no Brasil, da gente citar colegas, da gente refletir como em conjunto, né? Como sistema. A gente não fizemos isso ainda, não temos um sistema filosófico no Brasil. Então, a questão da não filosofia, da ameaça à filosofia, ou seja, da negação da filosofia, é uma realidade para nós, essa violência, né? No ensino médio, porque a gente sente isso de forma mais presente, né, latente, mas também na pesquisa filosófica. Eu vejo, assim, como proposta, como solução, e a gente está caminhando para isso, de fato, unir a academia com a filosofia no ensino médio, né? A gente ainda não tem, de fato, não sabemos ainda como fazer isso, né? Mas seria, então, o nosso caminho. Eu acho, assim, que a nossa realidade, ela vai, de fato, conseguir eliminar essa violência a partir do momento que resolver esse problema. Bom, e aí eu queria só, terminando, falando assim que a filosofia para os jovens, como valor em si mesma, ela deve se constituir como sentido, né? Para que serve a filosofia? Qual o sentido da filosofia? A filosofia, como eu vejo, ela não é capaz de oferecer o sentido, né? Podemos pensar aqui, por exemplo, no Deleuze, né? A filosofia, ela é um acontecimento, né? Ela está além, desculpa, o sentido, né? É um acontecimento, está além da representação gramatical, além do sujeito, né? Por isso, o professor de filosofia, ele tem que ouvir os alunos, né, ver né, eu penso aqui no método do Silvio Galo, na questão da sensibilização, né, o sentido vai estar ali, né, naquelas expressões que os alunos podem fazer, inclusive do ponto de vista, expressões de vida, né, através da poesia, da literatura, né, ou da violência também. Então, uma reflexão sobre o sentido da filosofia também tem que ser contextualizado, né, justamente a partir dessa realidade. O professor tem que estar, então, aberto a essas diversas manifestações de sentido, né, inclusive formas violentas, né, porque para muitos parece hoje que o sentido está na violência, né, e isso, de fato, é um absurdo, né, como que o sentido pode estar na violência, mas é essa a realidade do Brasil hoje, né. Ou seja, concluindo, eu diria assim que a filosofia, ela não tem como eliminar todos os tipos de violências, mas, assim, tem que estar aberta para acolher, compreender em seu discurso, né, buscando um sentido, de forma contextualizada, a partir daquilo que os alunos, no caso do ensino médio, né, manifestem, né, aquilo que eles, através das diversas expressões que isso acontece, tanto em sala de aula, como também nos intervalos, nas diversas manifestações culturais, na vida escolar como um todo, né? Ou seja, essa reflexão, ela tem que ser feita com paciência, com prudência, né?
mas, assim, nem por isso deixa de ser uma atividade filosófica, né? Ou seja, os próprios limites da filosofia de fato, uma violência também contra a filosofia, mas nem por isso deixa de ser filosófico. Bom, é isso, então, que eu queria apresentar um pouco a partir dessa experiência um pouco mais pessoal, né? Envolvendo a prática, o ensino de filosofia com o Prof. Filo, com os professores, ouvindo a experiência dos professores, que são os nossos mestrandos, né? Obrigado. Gostaria de agradecer o professor Ivanildo e aproveito também para dar as boas-vindas àqueles que entraram agora no ciclo de debates preparatório do 19º Encontro Nacional de Filosofia da Anpof. E nós seguimos com a nossa mesa sobre filosofia e ensino com o professor Christian Lindberg, da Universidade Federal do Sergipe, né, que já foi devidamente apresentado, e agora eu passo a palavra ao nosso amigo, então. Por favor, Christian, fique à vontade. Boa noite a todos e todas. Edmilson, obrigado, né, pela apresentação. Dizer que é uma satisfação enorme para mim compartilhar essa mesa nessa noite. É uma noite tão especial, né, praticamente a última mesa antes do debate que teremos amanhã entre as chapas, né, dessa semana importante, e que se não fosse a pandemia, estaríamos todos juntos, né, nesse exato momento em Goiânia, comemorando mais uma realização do encontro da Anpof, né? E a satisfação também de estar, como eu estava dizendo há pouco, né, compartilhar a mesa com colegas tão valorosos e tão dedicados à agenda do ensino da filosofia, né, da pesquisa, né, como a professora Thais, né, o professor Ivanildo, o próprio professor Edmilson, né, que já também teve a experiência de ser coordenador da Anpof e atualmente ainda participa da coordenação, né, da Anpof Ensino Médio, né, e de tantos outros colegas que estão nesse exato momento nos assistindo via YouTube. E quero também, né, agradecer, antes de começar a minha exposição de forma mais detalhada, né, a direção da Anpof, né, na pessoa do professor Adriano, né, que sempre foi atenta a essa agenda tão importante, né, que é o ensino da filosofia, mais especificamente o ensino da filosofia na educação básica, principalmente após a reforma, né, do ensino médio acontecida em 2017 e que nesse ano de 2020, né, está sendo implantada, né, pelos 27 estados da federação, né? Então acho que é bom, né, fazer esses registros, né, nessa noite. A minha exposição, preparei aqui, obviamente, por conta do tempo, eu não vou ter condições de falar todos os detalhes, né, que eu tenho imaginado, né, mas para servir como um roteiro, né, respeitando, digamos assim, o título do evento, né, e principalmente duas palavras que aparecem no cartaz, né, diagnóstico e perspectivas, né, considerando a temática, né, desse encontro de hoje, né, que é filosofia, ensino e pesquisa, né. Antes, né, porém, eu quero só fazer uma ressalva que eu vou abordar o tema do ensino, mas do ensino da graduação, ou do ensino da educação básica, porque o ensino também, né, quando se fala em filosofia, está relacionado à graduação, né, e também à pós-graduação, principalmente quando nós estamos envolvidos numa entidade que representa os programas de pós-graduação em filosofia do país. Né. Então, peço, por gentileza, para a Nádia, né, ou quem estiver operando os slides, passar para o próximo, por favor. O meu ponto de partida, né, é a lei, né, que tornou em 2008 a filosofia obrigatória na educação básica, especificamente no ensino médio, né. A professora Thais falou muito rapidamente, mas para quem trabalha com essa área sabe que ela representou e representa um marco, né, não só temporal, mas um marco político, né, no que se refere ao ensino da filosofia em nosso país, né, principalmente na história do ensino da filosofia secundária em nosso país. Porque foi através dessa lei, 11.684, né, que uma série de políticas públicas, né, foram implementadas em nosso país. Eu vou tentar minimamente citar alguma dessas políticas públicas, né, durante a minha exposição. Né. Então, próximo slide, por favor. Né, o próximo. Né. Pronto. Por conta dessa
incorporação, né, da disciplina de filosofia no ensino médio, nós tivemos, né, um quantitativo razoável de professores formados e não formados em filosofia na educação básica. Muitas vezes, né, nós nos preocupamos muito com a graduação, com a pós-graduação, né, mas a educação básica tem muitos profissionais, né, muitos deles com mestrados, doutorados feito a gente, né, nos institutos federais, nos colégios de aplicação ou nas escolas públicas, né, e por conta dessa obrigatoriedade do ensino da filosofia, esses profissionais encontraram um local, né, apropriado, específico, né, para se dedicar ao ensino da filosofia escolar, né. Então, a última informação que eu tenho notícia, né, apresenta 45 mil professores de filosofia, formados e não formados em filosofia, né, ensinando e se dedicando único e exclusivamente ao ensino da filosofia no ensino médio. Né. O próximo slide, né, eu não sei se tá legível para quem está nos assistindo, mas desses profissionais que ensinam filosofia, né, no país, esse é o censo do ensino básico que saiu esse ano, algo em torno de 48% tem formação específica. Né? Então, assim, ainda tem uma batalha muito grande para que os outros 52% dos profissionais que ensinam filosofia sejam filósofos, né? Sejam formados em filosofia. Né? Isso é uma batalha que, assim, transcende, né, os limites dos sindicatos, né, e das entidades estudantis. Né? Acho que a universidade, os programas de pós-graduação, os departamentos de filosofia, as faculdades de filosofia precisam, né, utilizar sua influência política para fazer esse tipo de reivindicação. Né? Até como uma espécie de retorno do recurso público para a educação básica, que inclusive é um dos itens do Plano Nacional de Pós-Graduação, né, essa relação, né, do ensino superior da pós-graduação com a educação básica. Né? Nádia, por favor, passando os slides. Né? Pronto, para esse aí do Silvio Galo, né, que já foi citado. Né? Mas só que esses profissionais, né, e o professor Silvio Galo faz esse alerta, né, não só ele, mas outros profissionais também fazem esse alerta, o professor Junot, a professora Paula, né, da Unesp, enfim, tantos outros, né, alerta que o fato de termos licenciatura em filosofia nas graduações, nos cursos de graduação, né, não significa dizer que esses professores são bem formados. Né? E por quê? Porque é uma cultura muito forte do bacharel no país, né, em nível superior. E eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha com essa afirmação. E no ano passado e esse ano, né, passa aí mais 2 slides, Nádia, por favor. Eu fiz uma pesquisa, né, junto com a bolsista minha, né, e fui verificar isso nos cursos de licenciatura em filosofia nas universidades federais. Então, é o quantitativo por região, o próximo slide. Né? Por conta da legislação, né, as licenciaturas precisam ter 420 horas, né, de estágio curricular obrigatório, então praticamente todas elas dividem essa carga horária em dois estágios, né, o estágio 1 e o estágio 2, e aí vai, à medida, né, depende de cada instituição, isso vai sendo, né, essa carga horária total vai sendo mais fragmentada em mais quantidades de estágio. Mas o que me chamou a atenção nesse levantamento, o próximo slide, por favor, né, é esse gráfico. O número de disciplinas da área ensino de filosofia por instituição federal de ensino. Então, das 44 instituições de ensino, 8 não tem uma disciplina específica da área ensino de filosofia. Estou falando de cursos de licenciatura. Outras 15, né, tem uma disciplina apenas. E olhe que nas diretrizes curriculares das licenciaturas, né, em filosofia, e de todas as licenciaturas, tem uma carga horária destinada para disciplinas práticas, né, em torno de 400 horas, né, além do estágio, das 420 horas do estágio. Então, quando foi feita essa constatação, eu fiquei até meio que assustado. Né, o que é que estão sendo feito com essas 400 horas nas mais diversas licenciaturas em filosofia do país? Um outro assunto, também passei mais 3 slides aí, Nádia, por favor. Esse aí do Enad. Né? Volta. Eu acho que volta, por favor. Isso aí. Né?
A outra também, e consequência dessa incorporação da filosofia na educação básica, no ensino médio, foi o incremento de questões pedagógicas no ENAD, né, a partir de 2011. Porque aí começou a ser avaliado e nós teremos, era para ter tido esse ano, mas transferiu para o ano que vem, né, foi incorporado questões pedagógicas. Então, nós vimos como elas são tratadas nas licenciaturas dos institutos das universidades federais. E o nosso aluno que faz licenciatura na Universidade Federal, né, vai fazer o ENAD. E tem, desde 2011, repito, questões pedagógicas. Então, essa questão da formação de professores, né, no ensino, na graduação, formação inicial da graduação, para trabalhar no ensino médio, né, na educação básica de forma geral, né, é algo que nós precisamos pensar, né, no meu modo de ver, né, e repensar o que tem sido feito, né. Passe mais 2 slides, eu vou falar essa citação. Um outro assunto também que foi consequência direta, né, da incorporação da filosofia, né, da educação básica é o PNLD, né, que já foi citado também, né. 2012 foi o primeiro ano que a filosofia entrou, né, como livro didático no PNLD, é obrigatório. Esse ano está tendo, né, um novo edital, né, já com as reformas, já incorporando o novo ensino médio. Mas vocês verem aí, ó, né, 2012, 3 livros, 2015, 5 livros aprovados, 2018, 8 livros aprovados, inclusive colegas nossos, né, de outras universidades, né, a professora Marilena Chauí, o professor Juvenal Savian, o próprio professor Silvio Galo, né, já citado, né, por mim, pelo professor Ivanildo, e tantos outros colegas nossos, né, com uma carreira consolidada na graduação e na pós-graduação, dedicando também parte da sua energia e da sua inteligência, né, em produzir livro didático, né. E o legal, né, e eu vou citar aqui um dado que o professor Pedro Gontijo, né, que é uma autoridade no assunto em livro didático no país, da UNB, ele citou um certo dia, né, e peço licença a ele, né, tá citando esse número, né, que para a gente ver o impacto desse programa em nosso país. Entre 2018 e 2019, pouco mais de 10 milhões de livros didáticos de filosofia, né, foram distribuídos gratuitamente para os alunos, né, do ensino médio em todo o país. O professor Ivanildo estava falando da violência, né, dos tipos de violência, da violência da filosofia. Eu estava pensando justamente nesse número, professor Ivanildo, né? Talvez seja a política pública mais democrática, no sentido de tornar a filosofia mais acessível hoje no país, né, aos jovens, né, filhos da classe trabalhadora, né, é o livro didático, e que pode ser com legislação do ensino médio. Então, veja só o horizonte e o universo, né, que uma simples lei, né, que foi fruto de muita luta, inclusive, né, da ANPOF, né, do GT Filosofar, Ensinar a Filosofar, e de tantos outros atores políticos, mas o impacto que essa legislação, né, criou na realidade educacional brasileira. E isso considerando que dos 27 estados, né, que tem da carga horária, digamos assim, do currículo dos 27 estados, em torno de 20, né, só tem uma aula de filosofia por semana durante os 3 anos do ensino médio. Imagine se nós tivéssemos uma carga horária maior, né, de filosofia na educação básica, e se tivéssemos também no ensino fundamental, né, como tem outros países da América do Sul, né, como Argentina, né, Uruguai, enfim. Né. Por favor. Importante é o GT, né, o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, que esse existe, né, no núcleo de sustentação, 20 integrantes no núcleo de apoio, ou seja, 44 professores, pesquisadores de pós-graduação, de pouco mais de 35 universidades diferentes. Universidades estaduais, federais, particulares, enfim. Né? E talvez seja um dos maiores GTs da ANPOF. Né? Não sei se a Alessandro está nos vendo, né, que é o atual coordenador, né, a professora Joana, que é a vice-coordenadora, os demais colegas do GT, talvez possam confirmar isso com mais exatidão do que a minha fala. E esse GT, né, tem sido analisado, né, a professora Patrícia, que atualmente é da direção da ANPOF, né, e também é integrante do GT e também é do Prof, né, Filo, né, ela publicou recentemente na revista lá do mestrado profissional do Cefet do Rio,
né, no primeiro volume, né, professora Thais, né, um artigo, né, que tenta identificar e tenta caracterizar o ensino de filosofia como o campo do conhecimento, né. Os colegas que me antecederam já tocaram nesse assunto, eu vou reforçar, nada mais do que isso, né. E esse artigo traz dados objetivos, né, que legitimam esse pleito, né, por parte daqueles que atuam nessa área, né. Então, vou passar os números, né, que eu separei aqui, né, para ir adiantando por conta do tempo, porque eu estou só na parte do diagnóstico ainda, né. Próximo, por favor, passe mais 2 aí. Pronto, aí, né. A questão da ANPOF, ensino médio, né, como eu já disse, teve o professor Antônio Edmilson, né, como coordenador geral, já teve o professor Eduardo Barra também lá da UFPR como coordenador geral, inclusive foi anfitrião, né, e um dos idealizadores desse encontro, né, junto com os colegas do GT. Né. Ele foi criado em 2012, né, foram 4 edições, né, realizadas, né. A primeira edição, próximo slide, por favor, né, contou com 24 trabalhos. Próximo slide, por favor. Contou com 24 trabalhos, o encontro de Curitiba, né? Está disponível até hoje no canal da ANPOF, no YouTube, né, os relatos de experiência, né? E foi bom também, né, porque contou com a presença massiva de professores na rede pública estadual lá do Paraná, né? Porque era justamente esse o objetivo, né? De incorporar, né, o professor da educação básica no encontro da ANPOF. Né? O professor Eduardo Barra usa um termo que eu acho sensacional, que é da cidadania da ANPOF para os professores de educação básica, já que a ANPOF é uma associação, né, de pós-graduação. Né? E a ANPOF Ensino Médio, né, entre outros fatores, surgiu também para dar essa cidadania, como o professor Eduardo Barra sempre menciona nas suas falas. Então, de 2012, em Campos do Jordão, aumentou o quantitativo, próximo slide, né? Em Aracaju, em 2016, né, na minha terra, foi a edição que contou com menos trabalhos, né? Até hoje, assim, algo que não foi avaliado corretamente, né? Mas teve um fator que não teve no encontro de Campos do Jordão, né? A volta de professores da educação básica, né? Eu lembro que lá a gente da coordenação local do evento, a gente rodou todas as diretorias regionais de ensino, convidando os professores, né, a participarem, né, do encontro da ANPOF Ensino Médio, né, do encontro da ANPOF e do encontro da ANPOF Ensino Médio. Né, e foi muito importante aquele trabalho, né, e tem sido feito também nos outros encontros da ANPOF Ensino Médio, né, que foi feito, melhor dizendo. Né. E no último encontro, e aqui já tem o prof, né, só fazer essa observação, prof. Filo, nós tivemos um salto quantitativo substancial. Foram submetidos 171 trabalhos, sendo que 41 foram aprovados. O professor Edmilson lembra que nós tivemos quando recebeu a contabilização dos resultados, nós tínhamos montado uma comissão científica com base na experiência, né? Aí quando chegou lá o quantitativo gigante de trabalhos para avaliar, falei, opa, vamos correr, aí vai lá eu, Gisele, Marta, atrás de mais pareceristas para dar tempo de emitir o parecer no prazo, né, estabelecido, quando nos deparamos com esse quantitativo, né? Mas conseguimos, né, cumprir o cronograma na ocasião. Né? Então, 41 trabalhos foram aprovados, como eu disse, e 27 foram encaminhados para sessões temáticas, não só do ensino de filosofia, mas para outras sessões temáticas de outros GTs, né? Nós repassamos isso para a coordenação, para a direção da ANPOF. Né? Então, relatos, né, de pessoas de todos os estados, inclusive, nesse encontro da ANPOF Ensino Médio, já teve professor, né, que apresentou pela segunda vez no encontro da ANPOF Ensino Médio, sendo que já na condição, né, de aluno do prof. Filo. Né? Antes era só professor de educação básica. Nesse encontro de Vitória, ele era professor de educação básica e aluno do prof. Filo. Né? Teve vários casos nessa situação. Muitos professores, né, dos institutos federais, né, que são professores, servidores públicos federais,
é feito muitos daqui, né, feito eu, a professora Thais, o professor Evanildo, né, o professor Edmilson, né. O outro elemento ainda do diagnóstico, né, é a Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, de 2018, já no atual governo e também já sob o prisma da reforma do ensino médio, da BNCC, de forma específica. Por que é que eu estou falando isso? Nos seus princípios, né, no artigo 12, próximo slide, por favor. Eu separo 4 itens, né, destaco 4 itens: iniciação à docência e apoio acadêmico a licenciandos e licenciados, residência docente, né, que estimule a integração entre teoria e prática em escolas de comprovada qualidade educativa, mestrados acadêmicos e profissionais para graduados, né, como política nacional de formação de profissionais da educação básica. Nós temos hoje 2 mestrados profissionais nessa área, né, o Prof. Filo e o mestrado profissional em ensino e filosofia do Cefet do Rio. E realização de pesquisas, incluídas aquelas destinadas ao mapeamento, aprofundamento e à consolidação dos estudos sobre perfil, demanda de processos de formação de profissionais da educação. Ou seja, o diagnóstico do professor da educação básica, de forma geral. E o Prof. Filo, embora tenha sido criado antes, né, dessa política nacional de formação da educação básica, dessa nova, melhor dizendo, mas quando ele foi criado e aprovado em 2016 e abriu a primeira turma em 2017, já foi no âmbito dessa política nacional. Né? E eu trouxe alguns dados, né, que eu consegui hoje, né, com a coordenação do Prof. Filo. Né? Então, são 16 núcleos, né, todos de universidades públicas, espalhados pelas 5 regiões do país. Aglutina 177 professores, né, dessas instituições, vinculados ou não a essas instituições, né, nucleadas, né? O meu caso, por exemplo, eu sou da Federal do Sergipe, mas participo do núcleo da Universidade Federal de Pernambuco e, igual a mim, tem outros colegas, né, de outras universidades. Já foram defendidas entre 2017, né, que foram da primeira turma, e esse ano, 170 dissertações, né, todas elas disponibilizadas no site do Prof. Filo. Né, a professora Thais falou muito de produto educacional, todas elas, né, essas dissertações, né, preocupadas com essa questão, né, e hoje, né, há em torno de 450 alunos matriculados. Né. Então, né, por exemplo, o próximo Amprof ensino médio, né, potencialmente pode ter por baixo 450 trabalhos submetidos, ou 170 trabalhos submetidos, se considerarmos apenas, né, as dissertações já defendidas. Eu estou fazendo essa problematização, né, porque hoje essa demanda que existe, né, e eu não tenho os números do mestrado do Cefet do Rio, né, mas só considerando professor de educação básica, pesquisadores dos programas e dos cursos de filosofia da área de ensino de filosofia, alunos do Prof. Filo, né, nós temos um universo gigantesco em torno dessa área de ensino de filosofia no país. E é algo que, no meu modo de ver, a ANPOF, embora seja uma associação de pós-graduação, né, precisa pensar como incorporar esse quantitativo, né, massivo, inclusive, de profissionais e de pesquisadores da área do ensino de filosofia. Ainda no âmbito da Política Nacional de Formação Docente, tem 2 programas, né? O PIBID, né, que já tem há 12 anos, né, existe desde 2008, né, salvo engano, e desde 2018, né, o Residência Pedagógica. Né, cada um tem semelhanças, mas características diferentes. Né, o Residência Pedagógica, no caso, está vinculado à metade final da graduação e tem que ter vínculo com o estágio supervisionado. E isso, basicamente, é o que o diferencia do PIBID. Né? E eu, como o professor Edmilson já apresentou no início na minha apresentação, né, eu tenho a possibilidade de ser o coordenador. Já fui coordenador do Residência Pedagógica do curso de Filosofia da UFES e, atualmente, sou coordenador institucional desse programa na Universidade Federal do Sergipe.
Bom, eu vou pular essa parte, né? Eu vou para os finalmente. Né? O tempo aqui já está para as propostas. Não, volta. Um slide anterior, por favor. Aí. Então, partindo para as propostas, né, já que a consigna do evento da Anpof é diagnóstico e perspectivas. O que eu vou falar agora, eu já tenho um texto meu publicado na coluna da Anpof, né, do fórum da Anpof, fórum de debates, né, tem um fórum lá que é justamente dedicado à Anpof Ensino Médio, né, foi publicado no ano passado, então na íntegra, o texto está lá na íntegra, né, para quem quiser acessá-lo. Eu parto de alguns pressupostos, né? Então, primeiro, reforçar a Anpof como a principal entidade acadêmica do país na área de filosofia, manter a relevância do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar para as discussões da área de ensino de filosofia, incorporar novos atores para o debate, a exemplo dos estudantes que participam dos programas governamentais, PIBID, residência pedagógica, etc., e professores da Rede Federal de Ensino, né, que é um leque gigantesco, né, por conta da proliferação, né, e da capilarização que os institutos federais têm hoje no país, né, e são professores, repito, né, até por conta do atrativo, da estabilidade, né, e da remuneração, são professores com mestrado e doutorado, né, e fortalecer a área de ensino de filosofia dentro da Anpof. Né. Então, dito isso, são quatro propostas rápidas aqui. A primeira sugestão visa criar um órgão, né, eu não sei o nome que pode ser dado a isso, um conselho, enfim, que pode ser um conselho de educação básica da Anpof para articular as ações que envolvam o tema ensino de filosofia. Nessa proposta de configuração, o protagonismo fica a cargo das coordenações do GT, né, e dos 2 mestrados profissionais em ensino de filosofia, e se por acaso aparecer outros, né, vão ser incorporados. Né. O próximo slide. Né. Fortalecer o Encontro Nacional do Prof. Filo, né, que existe anualmente, né, trazendo para dentro do Encontro Nacional da Anpof, né, na ideia da cidadania, de dar cidadania ao aluno do Prof. Filo, né, que é um aluno de pós-graduação. Isso pode permitir o contato dos discentes do Prof. Filo com demais integrantes da comunidade filosófica, estreitando a relação da pós-graduação com a educação básica, nos termos contidos no Plano Nacional, né, de pós-graduação. Né. Inclusive, no que se refere a critérios de avaliação, né, isso pode ser pontuado, né, por causa da inserção social. Né. Vocês que têm mais experiência e mais traquejo com essa questão da sucupira, né, podem até me corrigir caso eu esteja errado. Mas você ter professores da educação básica no encontro da Anpof, né, um quantitativo maior, né, eu falei que potencialmente nós temos 450 alunos matriculados hoje no Prof. Filo, que poderiam estar dentro do encontro da Anpof. O próximo slide, né? Além disso, né, o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar manteria a regularidade das suas reuniões bianuais dentro da programação geral da Anpof, né, do encontro da Anpof, como já acontece, né? Assim, teríamos 2 espaços específicos para discutir o ensino de filosofia dentro do principal evento organizado pela Anpof, né, que é o seu encontro. Né? E eu estou fazendo essa sugestão com base na realidade que nós temos hoje. Se no futuro aparecer um outro cenário, tiver mais GTs, mais mestrados profissionais, se os mestrados acadêmicos incorporarem a linha, né, se a linha ensino de filosofia for aprovada e os mestrados acadêmicos, né, começarem sei lá, a ofertar vagas nessa área de ensino, isso vai sendo incorporado. Né? O que eu estou falando aqui, repito, é com base no dado que nós temos hoje. Né? O próximo slide também, por favor. Ela dizendo. Sugiro a criação de um grande encontro, né, nacional de ensino de filosofia, a ser realizado entre os encontros nacionais da Anpof. Né? No caso, seria nos anos pares. Esse evento será concebido e organizado pelo Conselho da Anpof, né, aquele que eu citei, sob a supervisão da diretoria da entidade nacional. O próximo.
Eu já estou finalizando, professor Edmilson, né? O objetivo central é propiciar mais um espaço para a apresentação de trabalhos e pesquisas e discutir questões pertinentes ao ensino da filosofia na educação básica. E futuramente, quem sabe, né, no ensino superior. O público-alvo, né, é todo esse conjunto, né, de alunos, alunas, né, da graduação, da pós-graduação, pesquisadores, enfim, que participam dos programas governamentais, da pós-graduação, os docentes da educação básica, né, das mais diversas redes de ensino, federal, estadual, municipal, particular de ensino, etc. Enfim, e eu concluo, né, porque meu tempo, meus 30 minutos já passou alguns segundos. A proposta que apresenta é uma proposta, né? Ela está aberta, sujeitando-se à crítica e aos ajustes, né? O fato, penso, que é necessário ressignificar o atual modelo do encontro da Ampof Ensino Médio. Sob a coordenação da direção da Ampof, o novo formato deve ser mais plural, representativo e promover as discussões em torno do ensino de filosofia na educação brasileira, né? Então, agradeço mais uma vez, Edmilson, né, demais amigos, né, pela paciência de me ouvir, né, e agradeço mais uma vez. Obrigado. Acho que é isso. Muito obrigado, Christian. Eu volto a agradecer também a Thaís e o Evanildo pelas exposições. Nós abrimos, então, temos um tempinho para um debate e nós temos aqui uma pergunta. Eu queria tomar a liberdade, a pergunta é do Rafael Barbosa. Eu vou ler a pergunta, mas eu queria tomar a liberdade de ampliar e passar essa pergunta para vocês a partir também de alguns pontos que foram levantados aqui. A pergunta é a seguinte: será que uma relação mais íntima da academia com o ensino médio não passa também pela valorização da experiência e do saber do professor do ensino médio? Como valorizar tal saber? Essa é a pergunta proposta, então, pelo Rafael, que eu repasso para vocês três. E, aproveitando, então, como eu disse, essa pergunta, eu queria lembrar o fato de que o Prof. Filo, quando ele foi proposto na CAPES, ele foi proposto na área de filosofia, né? Assim como o mestrado profissional do Cefet do Rio de Janeiro. Eu acho que tanto um quanto o outro, de certo modo, reiterou uma ideia de que o debate sobre o ensino de filosofia é um debate que tem que acontecer na área de filosofia, né? Então, eu acho que essa é uma questão interessante que eu vejo que aparece novamente tanto na fala do Evanildo, quanto na fala da Thaís, quanto na fala do Christian. E nesse sentido, eu lembro a ideia que foi apresentada também, já foi falada pela Thais, foi reapresentada pelos colegas, de se pensar uma espécie de, não uma área, mas dentro das sub-áreas da CAPES, dentro das sub-áreas da filosofia, uma sub-área do ensino de filosofia, que é uma questão que, de certa maneira, resgata um pouco desse conhecimento que o Rafael disse agora há pouco, né, que, de certa maneira, dentro da nossa área ainda tem um pouco um caráter de um conhecimento marginal e que, voltando então no tema da violência, de certa maneira, do Evanildo, né, de certa maneira é um conhecimento marginalizado dentro da própria área de filosofia. E quando se tem essa discussão sobre o ensino, ou melhor, sobre a filosofia no Brasil e sobre os modos como a filosofia foi sim, sendo inserida dentro da cultura, dentro da história do Brasil, particularmente eu entendo que com o ensino de filosofia, especialmente a partir dessa a toda uma longa trajetória anterior, mas a partir do momento dessa trajetória elencada também pelo Christian, né, a partir de 2008, nós vivenciamos uma experiência de ensino de filosofia que, de certo modo, corresponde também a uma apropriação de fato da filosofia e uma resposta de fato da filosofia. A filosofia passa a ser um tanto mais coisa nossa. E isso se faz, ou isso acontece especialmente por esse tipo de saber, né? O saber do professor do ensino de filosofia. Então, eu gostaria de repassar, eu vou ler de volta a pergunta do Rafael, né, mas eu queria fazer esse breve acréscimo dizendo que essa pergunta diz respeito àquilo que a Thaís tinha dito no começo, né, aquilo que o Evanildo falou em relação a essa violência e
até eu fico pensando como que nós poderíamos distinguir aqui violência de agon, debate, etc., que é da natureza da filosofia, mas que nós podemos debater, por exemplo, com esse tipo de saber, mas não de forma violenta, né? Então, repasso também a questão para o Ivanildo. E para o Christian, eu quero deixar aqui um problema para ti e para toda a nossa comunidade no Brasil, se até que ponto que cabe dentro da Ampof tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Isto é, se a própria comunidade filosófica no Brasil não poderia começar, de algum modo, a pensar numa espécie de sociedade brasileira de filosofia que não tivesse que pedir licença para entrar o professor do ensino médio, que não precisasse pedir licença para entrar o professor de graduação, uma vez que a Ampof, a rigor, pelo menos, ela é uma associação de pós-graduação. Ela é mantida por cursos de pós-graduação que pagam uma anuidade e assim por diante. Então, por mais que nós tenhamos há várias diretorias da Ampof atrás, né? Pelo que eu acompanhei, pelo menos as que eu acompanhei da época do João Carlos, passando pela época do Vinícius, passando agora, né, pelas últimas coordenações do Adriano, há um engajamento no sentido de trabalhar e abrir um espaço para a filosofia, né? Mas de que modo que isso poderia se tornar de fato um debate da comunidade filosófica brasileira, num sentido bem mais amplo, e não apenas de uma associação de pós-graduação. Enfim, essa é a minha questão, mas eu queria voltar na pergunta que eu acho que é o mais importante. A pergunta era exatamente isso. Será que uma relação mais íntima da academia com o ensino médio não passa também pela valorização da experiência e do saber do professor do ensino médio? Como valorizar tal saber? Eu passo então a palavra para vocês. Tem uma outra questão da Patrícia, eu vou apresentar a questão dela logo em seguida. Poderíamos manter a mesma ordem da apresentação para não ficarmos decidindo assim quem que apresenta, se a Thaís não se importa de começar, né? Aí nós passamos a palavra para a Thaís, para o Ivanildo e para o Christian. Tudo bem. Obrigada, Edmilson. Obrigada ao Rafael pela pergunta. Sim, eu acho que passa, e é interessante a gente também notar que pensar a relação entre a academia e o ensino, a educação básica, né, ela não pode ser dada de cima para baixo. Né? Ela não pode ser o ditame de algumas pessoas que estão na pós-graduação dizendo que deve ser feito nas escolas. Né? Com isso, estou querendo dizer que essa valorização, talvez que o Rafael pense, né, ela passa por um debate, por uma relação equânime, né? Porque acho que o grande perigo é a escola ser refém, né, de questões da academia e muitas vezes sem a inserção da própria prática escolar. Então, claro, ela tem que haver essa relação, ela é fundamental, seja para as licenciaturas, seja para a pós-graduação, o próprio mestrado profissional, né, mas ela tem que vir da escola. Né? Se for o sentido inverso, a gente corre o grande risco de, enfim, dar sugestões e encaminhamentos num lugar que não necessariamente é um lugar próximo da academia. E eu acho que nesse sentido, eu acho que na medida em que o ensino médio, e também poderia ser o ensino fundamental, ele é o locus da prática refletida, ele também é um lugar de pesquisa. Eu acho que os dados, né, que o Christian apontou na fala dele dizem muito isso. Né? Muitos dos professores que apresentam seus trabalhos não necessariamente estão matriculados nos cursos de pós-graduação, né, mas tem ali uma pesquisa sendo desenvolvida na prática, na vida escolar. E isso precisa ser valorizado. É valorizado como, né, a partir do momento em que essa pesquisa seja reconhecida como uma pesquisa tal qual uma pesquisa acadêmica, ainda que tenha suas especificidades. Assim, aliás, por ser um programa profissional, no caso do ensino de filosofia, pensado a partir do programa profissional, que é o caso do Cefet do Prof, como a Thaís falou, o locus da reflexão são os colégios, né? Onde tá o profissional, né? Da mesma forma, se fosse um mestrado profissional em engenharia, seria o próprio trabalho do engenheiro, a prática dele, a empresa onde ele está.
Então, assim, isso é necessário. Então, por ser um programa profissional, ele tem que, de fato, refletir, pensar academicamente a partir da realidade de onde se encontra o profissional. Em relação a uma possibilidade, digamos, futura, que ainda não temos, né, de uma reflexão, de um ensino de filosofia, como o Christian falou, uma linha de ensino de filosofia numa pós-graduação acadêmica, obviamente, as reflexões, o pensamento tem que estar contextualizado com a realidade, mas aí, de fato, eu acho que tem uma liberdade maior de postular soluções, de levantar hipóteses, criar, pensar condições além daquelas que são oferecidas imediatamente pela prática, né? Então, eu acho que essa reflexão, digamos assim, mais projetada, mais idealizada, mais abstrata, se a gente quiser considerar do ponto de vista positivo, né, como um tipo de metafísica, né, sobre o ensino de filosofia, quer dizer, isso ainda nós não temos, porque isso eu acho que seria próprio de uma linha de pesquisa mais acadêmica, né, vinculada a pensamentos, a autores, a sistemas, né. Por se tratar de uma reflexão, no nosso caso, feita a partir do programa profissional, então, necessariamente, tem que levar em conta a experiência do ensino médio. No caso do prof, é mais necessário ainda, porque são todos professores. No caso do Cefet, eu não sei, Thaís, porque nem todos ainda são professores, né? Mas, assim, o mestrado profissional, não necessariamente, no caso do prof, é só o prof. Filo, que é obrigatório que todos os candidatos sejam professores, mas não é o caso do Cefet, então eu penso que pode acontecer de ter um mestrando que não tenha tido a experiência prática ainda, mas ele vai ter que fazer a prática, quer dizer, isso é necessário, que é próprio do mestrado profissional. Pronto. Não, obrigado, Rafael, pela pergunta, né, a reflexão também, né, feita pelo professor Edmilson. Quanto à pergunta do Rafael, acho que Thaís, tanto a resposta da professora Thaís como a resposta do professor Ivanildo, acho que eu assino embaixo, né, porque a própria natureza do prof, né, justamente essa, é absorver a teoria, a prática, né, do chão da sala, né, e com esse diálogo realizado com a academia, com a universidade, com o curso de pós-graduação, entender o porquê daquela prática, né? E claro que isso é uma relação, né, embora existam dois atores, né, o professor da educação básica e o professor da pós-graduação, mas é uma relação de via dupla, né, de mão dupla, né? Então, nenhum sabe a teoria e vai ensinar para o prático a teoria, e nem o prático sabe a prática e vai ensinar para o teórico a prática, né? Como muitas vezes aparece essa dicotomia teoria e prática, né, nos documentos oficiais, pelo menos, né? Sobre a questão da, da, da área, né, e do que eu acabei sugerindo como proposta, né, faço duas pequenas observações, né. Quanto à área, hoje a área ensino de filosofia, embora tenha um quantitativo, repito, né, de pesquisadores vinculados, seja nos programas acadêmicos, né, seja nos programas profissionais, mais do que nunca nos profissionais, mas nem na área de conhecimento e educação, nem na área de conhecimento e filosofia, nós somos contemplados. A área de educação, por exemplo, tem 33 linhas de pesquisa. A que chega mais próxima do ensino de filosofia é o GT, que é materializado no GT 17 da Amped, que é a área de filosofia da educação. E nas 6 linhas que existem na área de conhecimento e filosofia, aqui acho que nenhuma dialoga de forma mais direta, né, com a questão do ensino de filosofia, né? Claro que quando se fala em história da filosofia, quando se fala em metafísica, quando se fala em lógica, né, quando se fala em ética, epistemologia, filosofia brasileira, claro que você pode pensar o ensino de filosofia sobre essas grandes áreas. Mas, assim, a questão da especificidade, né, é algo que, do meu modo de ver, precisa, né, ser considerado, né? Até porque a filosofia, né, essa tradição, pelo menos essa tradição nossa, ocidental, ela, quando ela surgiu, quando ela foi pensada, com os gregos, com os pré-socráticos, enfim, né, ela foi pensada como um problema a ser
equacionada a partir dos problemas da realidade a serem equacionados, mas também ela foi pensada como ensino, né? Por isso que tem a escola de Mileto, a escola de Platão, a escola de Aristóteles, a escola de Epicuro, né? Então essa relação entre filosofia e ensino está no nosso DNA, né? E nós não podemos, né, no meu modo de ver, e ainda mais com esse quantitativo de pessoas vinculados a ela, né, de alguma forma, né, deixar passar despercebido, digamos, né? E aí entra a questão de como fazer isso, né, que foi a pergunta, né, feita pelo professor Edmilson, né? Nesse texto que está no site Tampof, né, publicado por mim, assinado por mim, eu fiz um breve diagnóstico das outras associações, né, congêneres, né? A AMPU, né, a geografia, que tem praticamente duas associações, a AGB e a AMPEG, né? As ciências sociais, que essa é mais fragmentada ainda, né? E a própria AMPED, né? E cada uma tem as suas formas organizativas, digamos assim, de trabalhar a questão do ensino, né, de história, de geografia e de sociologia. A de sociologia, acho que pelo fato de ser a mais fragmentada, digamos assim, porque tem o pessoal da antropologia, da ciência política, das ciências sociais de forma geral, que é o caso da ANPOX, né, enfim, né, eles criaram uma associação específica do ensino de sociologia, que é a ABEX, né, criada recentemente, né. No caso da AMPU, né, a AMPU tem um GT de ensino de história, e esse GT organiza com periodicidade, né, o Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de História. Né. E o PROF de História, embora não seja organicamente vinculado à AMPU, né, mas os integrantes desse GT, né, é uma espécie de comitê, né, como tem um comitê gestor do PROF, né, eles acabam, como é que eu posso dizer, encaminhando as diretrizes, né, do PROF de História. Algo semelhante acontece também no caso da AGB, né, que é a Associação de Geógrafos Brasileiros. Né? Eles têm um GT, né, relacionado ao ensino, né, a formação profissional, né, de geógrafos, né, e esse GT é que organiza o Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia. Né? Então, assim, claro que a forma organizativa dessas duas associações difere da ANPOF, né, porque a ANPOF, como bem lembrou, né, e todo mundo sabe, é uma associação de pós-graduação em filosofia, mas elas encontraram dentro das suas estruturas, né, criar espaços, né, para que desse vazão, digamos assim, a essa demanda existente no interior da comunidade filosófica, não apenas, repito, né, da comunidade filosófica da pós-graduação, mas também, né, no sentido mais amplo, ao incorporarmos os professores de educação básica. Né. Então, né, assim, a gente pode aprender com os nossos colegas, né? Nós tivemos várias mesas essa semana, né, em diálogo constante com eles, né? E como eles têm mais experiência nesse assunto, principalmente na questão do ensino, né? Que já são disciplinas consolidadas, etc e tal, né? Há mais tempo do que a filosofia, né? Talvez seja uma referência para nós pensarmos e problematizarmos essa questão. Obrigado. Eu tenho aqui algumas questões ainda. Na verdade, são algumas questões rápidas. E eu gostaria de começar. Na verdade, não foi uma questão, foi uma ponderação da Patrícia Velasco, né? A questão da comunidade filosófica precisa se debruçar se a Ampof pode ser representação da filosofia na educação básica, né? É, Afinal, ela é uma associação de pós-graduação. Essa é uma questão que, na verdade, já tinha sido também levantada aqui, e eu tenho daí uma pergunta: por que o ensino de filosofia é mais acolhido nos programas de educação, raramente nos de filosofia? Né? Eu não sei se nós vamos ter resposta para essa questão, mas talvez o Christian poderia retomar, uma vez que ele falou dessa questão das áreas na educação, né? E existe também, aqui também uma outra questão: existe uma realidade no Brasil que ela cita aqui São Paulo, Rio de Janeiro, etc., né, algum Maranhão, das pesquisas e práticas de experiências de filosofia com criança. Qual o lugar dessa realidade no contexto dessa discussão? Né? Essa questão eu deixo em aberto também para vocês, um ou outro que queira comentar. E eu queria ainda acrescentar em relação a essa questão que o Christian
mencionou de outras áreas. Eu me lembro, por exemplo, que em alguns debates, algum tempo atrás, sobre as avaliações dos cursos de filosofia, houve uma insistência em que se tivesse nos cursos de graduação de filosofia uma avaliação única, né? De tal maneira que a gente não criasse uma espécie de cursos de licenciatura numa diferença essencial em relação aos cursos de bacharelado, como se tivéssemos assim consagrando ou oficializando uma espécie de divisão da área, como por exemplo se faz na física, que você tem campos diferentes, ensino de física e a pesquisa em física. Na realidade, a área de filosofia é uma área frágil, como nós mencionamos no início também, né, que de certa maneira, especialmente agora, está sob um ataque muito forte e que o fato dela se pensar como uma área, né, e como uma área que não é só pós-graduação, mas que é uma área bem mais ampla, eu acho que é também um fator de fortalecimento dessa área, né? Só para acrescentar que essa é uma questão que para mim ela é muito importante. Eu gostaria então de retomar e deixar para vocês, talvez para o Christian, essa questão da acolhida da filosofia nos programas de educação e depois sobre o ensino de filosofia para crianças, se alguém também quiser se manifestar a respeito. E como o nosso horário era 21 horas, já são 21 horas e 7 minutos, eu vou tomar então essas duas questões como últimas e já deixo também para vocês apresentarem suas considerações finais. Christian, acho que começamos por você, já que uma questão ela estava mais direcionada para ti. Vamos lá. Tudo bem. Não, tranquilo. Eu fiquei na dúvida aqui, né? Não, então, assim, essa questão por que é que o ensino de filosofia geralmente vai para quem quer pesquisar essa área, vai para os programas de pós-graduação em educação e não para o programa de pós-graduação em filosofia, né? Como se imaginava, como se poderia pensar, né? Eu posso citar o meu caso, né? O professor Edmilson já mencionou, enfim, né? A minha graduação em filosofia, eu sempre quis, no meu TCC eu já estudava filosofia da educação, né? E quando eu fui fazer a pós-graduação, eu fiquei naquela dúvida, né? Porque os programas, os concursos, geralmente são fechados, né? Embora tenha mudado um pouco nos últimos anos, né? É graduação e pós-graduação na mesma área, pelo menos em filosofia, né? Mas embora, repito, isso tem sido alterado um pouco, né, nos últimos anos. E tive que ir para a educação, né? Para poder estudar filosofia da educação e depois incorporei, né, na minha formação de pós-graduação a questão do ensino de filosofia, porque na educação, né, praticamente são os mesmos pesquisadores, né, nos programas, né, de educação. Quem estuda filosofia da educação estuda ensino de filosofia, né, talvez por isso tenha no PROF a disciplina filosofia do ensino de filosofia, né, porque é uma filosofia da educação com base no ensino da filosofia realizada, né, nessa disciplina, né. E assim, né, sem querer ter a pretensão de dar uma resposta definitiva, mas me parece que é muito dessa cultura bacharelesca que predomina nas graduações, né, na nossa graduação em filosofia, né? Mesmo tendo cursos de licenciatura em filosofia, né? Porque a universidade brasileira, de forma geral, ela é muito boa para fazer pesquisa, né? Os dados estão aí, enfim, não me deixam mentir, né? Mas quando o assunto é educação básica, ela ainda precisa o mesmo esforço que ela faz para produzir bons pesquisadores, bons recursos humanos. A universidade, no meu modo de ver, também precisa, principalmente os cursos relacionados à educação, né, de forma específica, melhor dizendo, né, precisa dar esse retorno para a educação básica, né? Eu ainda percebo esse distanciamento, mesmo com tantos programas e com tantos avanços que nós tivemos, né, da primeira metade da década passada até recentemente, né? E talvez isso tenha impactado nos programas de pós-graduação. É uma questão boa, né? Eu estou falando ainda sem muita base empírica, é mais pelo que eu, né, de pesquisas, de estudos, é mais pelo que eu percebo, né, e por vivência própria, né, nessa questão. E, bom, tem outras duas questões, né? Acho que a questão da Patrícia, essa é a resposta, né, que precisa ser feita pela comunidade, né, vinculada à ANPOF. Eu, particularmente, penso que acho que a ANPOF deveria, né, a exemplo da AMPU, acho que a AMPU pode ser um espelho para a gente nesse sentido,
né? Porque também você fragmentar a representação, né, nós já somos poucos, né? E ainda fragmentar em várias associações, enfim, eu não sei se para o atual estágio político, né, de resistência, enfim, né, de manutenção da filosofia nas humanidades, né, das humanidades, a gente fragmentar espaços. É por isso que eu penso, né, nessa direção, né, da Ampof ser essa entidade que congregue não só a pós-graduação, né, mas também todos aqueles que trabalham com filosofia. Como isso vai se dar do ponto de vista organizativo, aí cabe a nós, né, cabe aos programas associados à Ampof, à diretoria da Ampof, né, enfim, todos aqueles interessados nessa temática, encontrar o melhor mecanismo, né? Mas do ponto de vista político, né, eu tenho quase que uma convicção, né, fechada, né, em torno desse tema. E no caso de filosofia para crianças, né, no Brasil tem pouca tradição de filosofia para crianças, tem experimentos, né, no Rio de Janeiro, o professor Walter Corran, durante um bom tempo, né, e ainda persiste a experiência lá de Brasília, né, nós temos pesquisadores, né, a professora Paula na Unesp, a professora Reilta lá na Estadual do Rio Grande do Norte, que trabalham essa temática do ensino de filosofia para crianças, né. Eu já tive a experiência de ensinar filosofia para crianças no fundamental, no ensino fundamental, né. Então, por exemplo, em Aracaju, né, só para falar do meu espaço, né, que eu conheço mais, né, é quase a metade das escolas particulares, né, de ensino fundamental da capital já oferta filosofia no ensino fundamental, no fundamental maior, né? Então, assim, é um leque, né? É um horizonte aberto, né? E caso a Ampof Ensino Médio se converta em Ampof Educação Básica, né, que isso também é outra discussão que precisa ser feita, né? Com certeza essa questão da filosofia para crianças vai ser incorporada. Tá bom. E já dando meus finalmente, né? Isso, Antônio, Edmilson, né, agradeço mais uma vez pelo convite e digo para todos que foi uma alegria muito grande compartilhar essa mesa, né, com colegas tão valorosos e importantes para mim, né. Um abraço. E se cuidem, né? Acho que é Tomo a isso. liberdade de passar a palavra para o professor Evanildo.